Baltimore, nos Estados Unidos, e depois em todos os Estados Unidos. Mas não passou muito tempo, 10, 15 anos depois, na Universidade de São Paulo, na USP de São Paulo, em 1945, 46, houve a primeira residência médica de ortopedia. E 1 ano depois, 2 anos depois, apareceu a residência médica do Hospital do Servidor do Estado, em que eu tenho o prazer de dizer que eu fui filho lá do Hospital do Servidor do Estado, onde eu fiz a primeira residência médica que eu fiz em 1895. Isso é interessante, essa história, porque a história nos ensina muita coisa, né? E tudo isso que nós estamos falando agora, nós vamos aprendendo, dizendo assim, que tem um século já de aprendizado e transformando a residência médica, até que em 1977 já havia, como vocês viram, a residência lá em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas uma residência sem uma parte pública, em que havia uma ordenação dentro da residência. Isso começou então a nossa residência em 5 de setembro de 1977, enquanto foi o decreto tal, número tal, 80.281, que ele realmente assegurou a residência clínica médica. E aí nós viemos para a residência, e aí a gente vem para a residência médica de Alegrete. Essa residência médica de Alegrete foi sonhada por várias pessoas. Uma pessoa que eu não posso esquecer aqui, de maneira nenhuma, é a doutora Maria do Horto, é a senhora Maria do Horto, que naquela ocasião era secretária da saúde do doutor Erasmo, por dois períodos, e ela foi extremamente incentivadora, porque ela é uma pessoa que realmente tinha uma noção muito grande disso, e eu agradeço, e vamos agradecer sempre a doutora Maria do Horto. E junto com o Dr. Vítigo, junto com o Dr. Décio, com o Dr. Oscar Paim, nós começamos a sonhar com isso. Logo depois nós conseguimos um credenciamento da residência da psiquiatria. Isso foi em 2014, eu acredito, e que veio essa 2013. Foi a autorização. Nós começamos a funcionar em 2013, mas em 2014... Então foi em 2013 que veio a acreditação. Mas aí, com essa acreditação da residência de clínica de psiquiatria, veio uma outra acreditação, que é a residência de medicina comunitária, da família e comunidade, que até hoje nós não conseguimos colocar em prática, porque nós não temos nenhum médico que seja formado em medicina geral comunitária, em medicina de família. Algum tempo depois, nós começamos a sonhar com a residência de clínica médica. E aí, como é que a gente pensou, né? A gente pensou, em primeiro lugar, as coisas que eu comecei a pensar, e não só eu, outras pessoas. Eu estou colocando a palavra eu porque eu estou por aqui, mas tem outras pessoas que me ajudaram muito. Por exemplo, tem uma moça secretária, Priscila, da Santa Casa, que se não fosse ela, eu realmente teria muita dificuldade, porque para fazer os tais papéis que o Ministério da Educação pede, é uma coisa, é uma montanha complicada, e a Priscila, que eu agradeço muito, ajudou muito. Mas a gente começou a pensar na fronteira, assim, o que é a fronteira nossa? O que é a fronteira, né? A fronteira tem várias cidades. E naquela ocasião, pelo IBGE, ela tinha praticamente quase 500 mil pessoas. Então nós tínhamos uma área de 500 mil pessoas, e nós tínhamos já uma faculdade de medicina e informação, que poderia nos ajudar e que também nós poderíamos ajudá-la. E que nós tivemos... fundamentalmente, quando eu comecei a pensar nisso, eu acho que foi uma coisa que eu tenho que passar para trás, é que em 1909, nós estamos em 2021, em 2009, 2010, nós começamos aqui em Alegrete uma extensão sobre um internato regional da Universidade de Santa Maria. A Universidade de Santa Maria nos convidou. O Oscar Paim, naquela ocasião, foi muito importante nesse convite, e nós começamos a trabalhar lá no Centro Social Urbano com 2 estudantes da Faculdade de Medicina, são sextanistas.
Alguns anos depois, quando nós começamos, que a gente começou assustado, eu me lembro que quando me convidaram, eu fui lá na faculdade, sentei com o diretor da faculdade, dizendo, mas eu posso? E eles disseram, pode. Tá? E a gente foi criando asas, e criando conhecimento, e claro, aquilo deu um background que a gente, bom, agora talvez eu possa já, depois de 5, 6 anos com os estudantes de medicina, sempre, cada 2 meses vai trocando os estudantes. Hoje a gente tem quase 200 estudantes de medicina que nós temos aqui, não sei o número, mas se não está por aí perto. E a gente foi criando um conhecimento, que não é só um conhecimento médico que a gente tem que ter. A gente, conhecimento médico, a gente acredita na faculdade, na residência médica, depois uma outra residência de especialização, mas tratar com alunos é uma coisa diferente. Então isso nós fomos aprendendo. Isso é uma coisa que, bom, me deixou com, de bom, talvez eu possa fazer isso. A outra coisa que aconteceu também foi que tinha 2 coisas importantes aqui. Eu acho que foi a criação da Faculdade de Medicina também, que começou também todos a dizer, olha, tem mais, talvez tenha. Até hoje nós não tivemos ainda uma mão grande da faculdade, talvez porque também eles estejam no início, nós vamos esperar um pouquinho. Então, esse tamanho de Alegrete, principalmente conectado num universo de quase 500 mil pessoas, a Faculdade de Medicina, o Hospital Santa Casa, que nos abria os braços e nos disse, olha, quando eu e os outros colegas levantamos essa possibilidade, fizeram com que nós dissessem, olha, façam isso, levem para frente. Lembrar que a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde é aqui em Alegrete. Lembrar que, e logo depois, então, também foi feito o COREME, que é a Comissão de Residência Médica de Alegrete. A COREME foi o decreto de 1977, que modernizou e que fez funcionar a residência médica brasileira, também fez com que o mesmo decreto criou a Comissão Nacional de Residência Médica. Todas as cidades que têm uma residência médica têm que ter uma comissão de residência médica. Aliás, amanhã nós vamos fazer a nossa reunião primeira. E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Mas eu acho que assim, para iniciar a conversa sobre a residência de clínica médica, então eu contei um pouco da história e contei como é que foi a nossa sonho, né, de nós fazermos essa residência de clínica médica, evidentemente baseado na psiquiatria, que estava dando super certo. Hoje a residência de clínica médica vai formar um mês e pouco esses 2 médicos. Nós já temos uma 3ª e 4ª pessoa, que são chamados R2. Os médicos residentes são chamados R1 do primeiro ano, R2, R3. Nós só temos 2 anos, a psiquiatria são 3 anos. Algumas residências, como neurocirurgia, por exemplo, ou neurologia, são 4 anos, depende do grau de conhecimento. E esse ano nós estamos já com uma médica, que é R2, a Inês de Bagé, Inês Carolina, e nós temos também a Marlu Siqueira, que é de Minas Gerais, quer dizer, as coisas também. Está entrando agora, né? Então, tanto o José Fábio como a Ingrid vão sair formadas, então tem esses 2 que vão passar de R1 para R2, e agora nós não temos essa pleiade, não é pleiade, mas é uma quantidade enorme de pessoas que vêm para a psiquiatria, que tem 70 e poucas pessoas. Nós tivemos 18 e achamos muito bom em clínica médica. Início, né, doutor Carlos? Nossa médica, mas a gente ficou muito feliz. E desses médicos tem o John, que é nosso médico aqui de Alegrete, que eu tive a felicidade que ele passou por mim quando estudante de medicina. Agora já tem o 2º ano dele, o 3º ano já formado. Entrou talvez a gente tenha que lembrar que as pessoas que entram têm que fazer um exame da Associação Médica do Rio Grande do Sul, e depois as pessoas vêm com as notas para cá, e aqui nós fizemos tanto a psiquiatria como a clínica médica. A gente faz uma reunião, uma seleção, uma avaliação, caso, né? E entrou o Dion, e tem mais uma pessoa que tem que entrar, está entre uma moça e um moço, e a gente está praticamente certo que um dos 2 vão ser. E eu penso que nesse momento
começar. Agora até a gente pode começar, eu acho que vou voltar para a psiquiatria, como é que funciona lá dentro a coisa? Bom, nós vamos só fazer um intervalozinho no nosso programa para tomar uma aguinha e voltamos em seguida, tá? Tudo bem. Informação é coisa séria. Sua empresa mudou de endereço ou telefone? E agora? Seus clientes precisam ser informados. Não se preocupe, temos a solução. Guia Alegrete Digital. Disponibiliza o acesso para você atualizar e acrescentar informações a qualquer momento e em tempo real? Quer saber como funciona? Essa e outras soluções, acessem www.guialegrete.com.br. Se desejar, baixe o aplicativo. Guia Alegrete Digital. Leve o seu negócio para outro nível. Contato 55 99659-2385 para mais informações. Acompanhe aqui pela Tia Alegrete todas as quartas, das 12 às 13 horas. Revista em Foco, com informações de fatos, temas, opiniões, entrevistas, abrangendo as áreas de saúde, comércio, agronegócio e profissionais liberais. Um programa com editorial da Revista em Foco e Guia Alegrete. A apresentação, Carlos Conrad. Voltamos então com o nosso programa. Doutor Fernando, por gentileza, fale um pouco mais sobre a residência da psiquiatria. Bem, a residência da psiquiatria, acho que o Dr. Witt já explicou um pouco também, né? Nós estamos estruturados então em 3 CAPs, né? É uma residência compartilhada entre a prefeitura e a Santa Casa, então nós temos como campo de prática não só os CAPs, mas também o hospital. Estamos aí num processo, né, de expansão dos leitos psiquiátricos, então já temos uma autorização do governo do estado para ampliação de 20 para 30 leitos psiquiátricos, isso ainda está aguardando algumas questões burocráticas relativas à pandemia. E acho que nós temos também que focar nesse ponto, né? Nós temos uma atividade teórica muito intensa, né? Na residência em psiquiatria nós temos 5 aulas teóricas por semana ao longo dos 3 anos. Em alguns anos, algumas cadeiras não são mais ministradas, em outros entram, mas sempre uma média de 5 aulas teóricas semanais. Então, tanto os residentes quanto os preceptores temos que estar necessariamente atualizados, né, com o que tem sido feito, considerado de última novidade em relação a tratamentos, em relação a diagnóstico, que tem sido feito em unidades de saúde e hospitais de excelência. Então, muitas vezes as pessoas, quem está nos ouvindo pode se perguntar, né? É um processo de formação, isso beneficia os alunos que estão aqui, os profissionais, mas o que a cidade ganha com isso? Eu acho que a cidade tem um ganho quantitativo e qualitativo. Então, alguns serviços talvez hoje não pudessem funcionar se não fossem os residentes. Então, nós temos o 3º turno psiquiátrico, né, que é um exemplo disso. Talvez nós não tivéssemos profissionais suficientes para ter um serviço de plantão psiquiátrico segunda, quarta, quinta e sexta-feira, que é feito pelos médicos residentes e preceptorados, seja presencialmente ou quando é necessário alguma ligação, alguma interlocução. Nós temos a questão do sobreaviso dos médicos residentes que avaliam as emergências psiquiátricas que chegam através da UPA. Talvez também não tivéssemos profissionais se não fossem os residentes. Então, temos esse ganho quantitativo nos CAPs. Antes, o Dr. Witt atendia sozinho toda a demanda do CAPS 2, agora tem 2 médicos residentes. Existia um médico, que atualmente sou eu, no CAPS AD, antes era a doutora Luciana Mesco, e também sozinha tocava a demanda. Agora nós temos a possibilidade de ampliar esses atendimentos, porque temos 2 médicos residentes que fazem os seus atendimentos e acabam sendo preceptorados ali pelos preceptores que estão nesses campos de prática. A mesma coisa o CAPS infantil, o hospital. Então a cidade tem esse ganho quantitativo em serviços, em número de atendimentos, mas sobretudo tem um ganho qualitativo, né? Porque, como eu disse, como é uma residência médica, um processo de especialização, com muitas aulas teóricas, necessariamente as pessoas que estão envolvidas nessas equipes, elas estão atualizadas. E isso acaba sendo o caminho, né, para a introdução de algumas práticas que são muito importantes nos hospitais, nas unidades de saúde. Por exemplo, na residência em psiquiatria, nós criamos diversos protocolos. Nós sabemos que todo hospital de excelência, uma unidade de saúde de excelência, funciona através de protocolos, né? Nós criamos um fluxo de avaliação das emergências psiquiátricas na UPA, um fluxo de manejo de pacientes em agitação psicomotora, em surto, na UPA também, um fluxo de internação para os pacientes ali na nossa unidade de saúde mental. Então, tudo isso é proporcionado por essa visão mais acadêmica. Acaba sendo uma mudança cultural, porque, como eu disse, talvez há alguns anos, os próprios médicos, outros profissionais, não tinham em mente que a Alegrete poderia
poderia ter esse viés acadêmico. E essa linha acadêmica nos dá esses ganhos na qualidade da assistência, uma atualização permanente. Então, acho que além da questão quantitativa de termos mais atendimentos, termos mais profissionais que até mesmo ficam na cidade, é uma fixação, também temos esse ganho em qualidade na assistência. Muito bom. Excelente. Doutor Carlinhos? Pois é, tudo isso que o doutor Fernando falou, vem sempre a resolutividade, né? O que nós queremos é fazer com que esses médicos que vieram da faculdade já formados, eles adquiram um conhecimento tal que tenha uma resolutividade grande. Agora, algumas coisas nós precisamos ainda. Isso é importante. Quando nós falamos de resolutividade, eu sempre penso que nós temos que fazer com que a nossa cidade consiga, num determinado momento, o que a psiquiatria já conseguiu. Ou seja, não ficar mandando pacientes para fora, resolver aqui. Evidentemente que ninguém consegue resolver 100%. Eu acredito que até a USP de São Paulo tem que mandar para algum outro lugar, mas isso em cada 10 anos. Se nós conseguirmos aqui resolver a imensa maior parte dos problemas, nós vamos fazer com que as pessoas tenham confiança no hospital, confiança nos médicos que tenham aqui. Para isso nós precisamos de médicos bem conhecedores de medicina, mas nós precisamos também de alguns tipos de médicos, algumas áreas médicas que nós não temos aqui. Às vezes a nossa clínica médica ainda está sofrendo esse tipo de situação, e isso é uma vontade muito grande, uma esperança que a gente, à medida que vá formando médicos aqui, nós vamos formando médicos que às vezes tenham que sair, porque a medicina de clínica é a base de toda a área de aperfeiçoamento em clínica. O que eu quero dizer com isso? A pessoa quer ser cardiologista, a pessoa quer ser neurologista, a pessoa quer ser nefrologista, cardiologista, gastroenterologista, endocrinologista. Todas essas pessoas precisam de ter os 2 anos de residência de clínica médica. Então, a ideia muito grande é fazer com que essas pessoas que passem por aqui, essas pessoas voltem com uma formação, como se, por exemplo, nós precisamos muito do infectologista. Desde que nós começamos a residência há 2 anos e agora com essa pandemia nós vemos a importância do infectologista que nós não temos aqui. Então, em alguns casos nós temos que mandar esse paciente para fora. Um outro paciente é o hematologista, aquele paciente em que tem um problema de leucemia, em que nós não temos. Então são médicos que hoje nós temos que mandar ainda para fora, mas que a gente espera que um desses médicos que estejam aqui, de 2 anos, que venham e que voltem com uma especialidade. Vejam só assim, há poucos dias eu fiquei sabendo que um médico que passou por aqui, que passou por aqui há 5, 6 anos como estudante de medicina e que depois foi embora para fazer cardiologia, hoje ele é professor da Faculdade de Medicina de Santa Maria, em cardiologia. Hoje, pela manhã, quando acabou o horário da coisa, eu fui dar um carona para um estudante de medicina e ele me disse, olha, aquele médico me disse o nome, eu não sei se é Mateus, ele me disse o nome, o meu professor de cirurgia, lá da Universidade de Santa Maria, passou aqui pelo senhor. Então, essas pessoas que infelizmente não vieram para cá, mas vai chegar um momento em que pessoas que passaram de coisa e virão por aqui. Então, assim como a psiquiatria, hoje eu tenho aqui ao meu lado o Fernando, que veio para cá, fez a residência, está aqui conosco, já melhorando maravilhosamente a psiquiatria. Nós também queremos isso. Então, eu tenho muita esperança e tenho certeza que nós vamos conseguir isso. Agora, é devagar. Claro. É devagar. Mas o importante é que nós vamos formar um pessoal bem formado, que mesmo que eles não venham para cá, eles digam, olha, em Alegrete, a residência de clínica médica é boa, e vai afluir gente. E de repente o próprio pessoal, porque tem muitos médicos aqui de Alegrete, estudantes de medicina, que são alegretenses. E que estão certo, procurando uma residência na USP, não sei quem, de repente dizem, opa, eu tenho na minha cidade.
e vão vir para cá. E essas pessoas vão fazer residência de clínica médica e depois vão fazer talvez cardio, talvez neuro, talvez a infectologia e venham para cá. Eu espero que num espaço de 8 anos agora, porque a gente 10, nós vamos ter uma qualificação completa, e não é só qualificação nós temos médico qualificado, mas de outras especialidades. Vocês querem ver uma coisa? Mais um pouquinho eu vou falar. Qual é uma preocupação grande de todos nós, médicos e pessoas? Se um de nós tiver um acidente vascular hemorrágico, ou se um de nós tivermos um traumatismo craniano, nós vamos para o hospital, vamos ser bem atendidos, tomografia e coisa, coloca numa ambulância e vai para um hospital que tem neurocirurgião. Nós já tivemos um neurocirurgião que por outras razões, ela queria ser médico da universidade e foi embora. Mas nós temos que trazer um neurocirurgião para cá. E isso nós vamos fazer com que, quando a pessoa comece a enxergar a Alegrete, não só como uma parte econômica, mas como uma parte acadêmica. Porque o médico que realmente gosta, que tem pendores pela medicina, ele gosta de estar no meio de trabalhar em medicina, trabalhar dentro do hospital, trabalhar em ambulatório, trabalhar em CAPS, mas trabalhar no meio acadêmico, no meio que se estude, no meio que tem reuniões clínicas, meio que se atualize. E essa é a maneira de nós buscarmos o paciente para cá. O que a psiquiatria está fazendo, está aqui o Fernando do meu lado. Eu acredito muito nisso. E só esqueci uma coisa, trouxe umas coisas, esqueci. Eu só quero dizer para vocês que a residência no Brasil, não importa. A residência no Brasil foi credenciada, foi instituída em 1977. E o credenciamento da residência de psiquiatria foi em 2014, né, Dr. Witt? 13. E a residência e o credenciamento da residência em clínica médica foi agora em 2018. Então vocês veem que é um credencial, um follow-up bem grande, bem certo, e que nós vamos formando gente maravilhosamente bem feita aqui em Alegrete. Eu sou muito feliz disso e agradeço muito vocês terem me permitido essa conversa. Doutor Carlos, com certeza, nós, seus colegas, nós ficamos muito honrados, pelo senhor ter assumido essa parte da clínica médica, porque o senhor tem experiência muito grande. O senhor é uma pessoa que, estudioso como sempre galgou o melhor para a medicina de Alegrete. Basta os seus pacientes que confirmem o que eu estou colocando, Então, nós não temos nenhuma dúvida em relação a isso aí. Por quê? Foi uma sementinha que foi plantada há pouco e com certeza vai germinar e dará muitos frutos. Então, esta foi a intenção nossa, a minha e da Marilene, de trazer os senhores aqui conosco, para justamente trazer para o Alegrete essa oportunidade de eles conhecerem um pouquinho do que acontece, não só em termos de atendimento, mas e também com qualificação, na parte cultural e na parte de formação médica dos nossos conterrâneos e colegas que vêm para cá. Então a gente está muito feliz. Eu tenho certeza que Alegrete será, e já é hoje em dia, um polo onde as pessoas sempre dirão, não, vamos para Alegrete, porque Alegrete as coisas se resolvem e o pessoal pensa de uma maneira, no sentido de fazer a coisa andar realmente. Então, eu estou muito feliz e agradeço imensamente a presença de vocês aqui. E agora eu vou passar para a Marilene também dar uma conversada com os senhores. Diante de tudo isso, o que eu vou acrescentar? O orgulho, pela medicina que a gente vê e pratica aqui em Alegrete. E eu me lembro que quando eu vim para Alegrete, eu pensei, nossa, eu vou para uma cidade pequena, porque a gente faz residência, nós fizemos residência de pediatria em Porto Alegre, em grandes hospitais que são referências, e quando tu faz a tua formação, tu pensa assim, meu Deus, aqui eu tenho condições de fazer tudo. E eu me lembro muito que quando eu saí de lá, eu ainda conversando com as equipes que a gente fazia plantões e tudo, e eu dizia, olha, eu preciso aprender
algumas coisas, porque para onde eu vou não tem toda essa estrutura. Eu preciso aprender a montar um CPAP, eu preciso, porque eu não tenho respirador, não tenho... E as pessoas me olhavam e diziam, nossa, para onde que tu vai? Sabe? E aí tu faz a tua formação e chega com vontade de querer que as coisas aconteçam aqui. E é o que eu sempre digo, que não é porque a gente está longe, não é porque a gente não tem uma faculdade de medicina aqui, que tu não pode correr atrás das coisas e fazer uma medicina de alto nível. Eu acho que isso faz a diferença, e a gente nota muito aqui na Fronteira Oeste que a Alegrete faz muita diferença em relação a esse pensamento da qualidade da medicina que a gente faz. E a residência médica, tanto de psiquiatria quanto de clínica, só vem a mostrar, e assim, a população tem que entender o quanto isso significa em melhora de atendimento, em condições que a gente mantenha um aprendizado, mantenha uma atualização, que o paciente é o grande beneficiado, né? E nós, como profissionais, exatamente o que o Dr. Carlinhos disse, quem gosta de fazer esse tipo de medicina se sente realizado vendo o tipo de trabalho que a gente faz através de uma residência, através de um estudante do 6º ano que vem para cá, pegar a experiência e ver como é feito fora do grande centro, onde tudo, às vezes, é muito mais fácil. Né? A gente aqui, muitas vezes, tem que correr atrás para conseguir fazer muita coisa. Então, eu acho que essa é a grande diferença, e eu fico muito orgulhosa mesmo de ter vindo para cá e ter visto uma medicina quando eu cheguei, e hoje dizer assim, ó, que nós estamos muito, muito, muito bem posicionados dentro da medicina, principalmente da Fronteira Oeste e também do Rio Grande do Sul. Marilene, é importante colocar que eu acho que nós estamos até um passo adiante, porque nós não temos em Alegrete faculdade de medicina, mas nós temos o quê? Residência médica, que é um degrau a mais. Então isso nos qualifica muito mesmo, né? Então, senhores, eu agradeço a presença de todos aqui, né? Desejo um bom almoço a todos e uma boa tarde, e aos ouvintes da Rádio Alegrete, então, um abraço e até quarta-feira que vem. Bom dia. Muito obrigado. Acompanhe aqui pela Tia Alegrete todas as quartas, das 12 às 13 horas. Revista em Foco, com informações de fatos, temas, opiniões, entrevistas, abrangendo as áreas de saúde, comércio, agronegócio e profissionais liberais. Um programa com editorial da Revista em Foco e Guia Alegrete. A apresentação, Carlos Conrad. Informação é coisa séria. Sua empresa mudou de endereço ou telefone? E agora? Seus clientes precisam ser informados. Não se preocupe, temos a solução. Guia Alegrete Digital. Disponibiliza o acesso para você atualizar e acrescentar informações a qualquer momento e em tempo real? Quer saber como funciona? Essa e outras soluções, acessem www.guialegrete.com.br. Se desejar, baixe o aplicativo. Guia Alegrete Digital. Leve o seu negócio para outro nível. Contato 55 99659-2385 para mais informações. Foi ao ar, programa Revista em Foco. Voltaremos na próxima quarta. Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News. Um vigilante de banco na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, foi preso por policiais civis e por policiais militares da UPP Morro da Formiga na manhã da última sexta. Fernando Rodrigues e Silva aparecem em imagens segurando um fuzil e circulando pelo morro com traficantes da região. Uma investigação encontrou indícios da sua participação no tráfico da comunidade da Formiga. A qualquer momento tem mais. Giro Notícias News. Fique ligado. ZYK 210. 590 kHz. 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Notícias, informação, música, entretenimento.
Rádio T Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste, com credibilidade e confiança. Uma emissora da Rede T de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração.